Hoje eu vou precisar fazer uma introdução um pouco mais longa. E aí eu vou pedir para você, mas já deixar sua Bíblia aberta, tá bom? Juízes, capítulo 16. Vocês já encontraram? Amém? Quem encontrou, diga amém. Tem muita gente que ainda não encontrou. Então, quem não encontrou, diga, eu preciso da escola bíblica dominical. Todo domingo, 9 horas da manhã, nesse mesmo lugar, nesse mesmo local, você é nosso convidado. Bom, nós vamos falar de Juízes, capítulo 16, mas como eu disse, hoje eu vou precisar fazer uma introdução um pouco mais longa, porque eu quero responder uma pergunta que talvez seja curiosidade sua, tá? Então pode deixar o texto aberto aí, mas preste atenção aqui em mim para você não perder nada. De repente, obrigado, Kendi. De repente, não tem problema não. Do jeito que tá quente, vai secar rápido. De repente, sempre foi curiosidade sua e você nunca teve oportunidade de satisfazer essa curiosidade. E também, durante muito tempo, essa foi a minha. Por que na Bíblia tem a história de um homem feito Sansão? Para pensar um pouco sobre isso. Sansão, né, você já ouviu muitas histórias, por exemplo, do Hércules, né? Na mitologia grega, o filho de Zeus, que tinha uma força sobre-humana. Mas você sabe que os gregos plagiaram esse negócio, né? Ele começa muito antes na história desse homem que aparece na Bíblia, desse juiz, uma espécie de líder tribal que aparece na Bíblia chamado Sansão. Então, o que você vê e que nós temos acesso, né, no Ocidente, pela cultura ocidental da mitologia grega, nada mais é do que uma tentativa, né, de reproduzir no meio dos gregos um homem que, de fato, existiu na história. Ele está aqui entre os livros históricos de Israel. Então, é um relato verídico que aparece na Bíblia. Mas a pergunta ainda fica, isso não responde à pergunta, por que um homem feito Sansão? Um homem com força sobre-humana. Pensa por um momento isso. Não há na Bíblia nenhum relato de algum outro homem, de algum outro herói que tenha tido uma força tão grande como Sansão. Mas por que essa história está aqui? Como é que essa história ela se relaciona com a história maior que a Bíblia conta? Por que aparece no meio da história maior que a Bíblia conta uma história menor de um personagem que tem uma força sobre-humana? Você já se perguntou isso? De repente não, né? Mas às vezes eu fico perguntando algumas coisas para Deus e eu cheguei a uma conclusão, mas para poder construir um raciocínio com você, hoje a gente vai ter que fazer a gente vai ter que percorrer um longo caminho. Então eu peço, por favor, que você preste bastante atenção em mim para você não perder nada, tá bom? Eu vou acelerar a partir de agora para que você possa, para que a gente tenha chance, né, no nosso tempo de cobrir todo um território aqui grande a respeito dessa história. E aí eu vou precisar muito que você se concentre, mas eu tenho certeza que no final vai valer a pena. Você vai conseguir tirar boas lições desse texto junto comigo aqui hoje, tá bom? Então, primeiro de tudo, vamos entender o livro de Juízes, o que trata o livro de Juízes, antes da gente entrar em uma das histórias desse livro, tá certo? Então, primeiro a gente vai pensar na história como um todo, o que o livro de Juízes trata. A partir da morte de Josué, e o livro começa com a morte de Josué, o relato da história dos juízes, né, que são essas espécies de líderes tribais que haviam em Israel, é um retrato do declínio do povo de Deus. Após a morte de Josué, Josué convoca o povo, no final do seu livro, Josué convoca o povo a servir e amar a Deus, mas eles abandonam o Senhor. E quando entra no livro de Juízes, nós percebemos que há um declínio moral em Israel, há um declínio espiritual em Israel. Israel entra numa ideia de ladeira abaixo o tempo todo. A cada dia mais eles vão se corrompendo, a cada dia mais eles vão negando aos mandamentos do Senhor, vão desrespeitando a lei de Deus, vão se misturando aos povos cananeus que ainda haviam sobrado ali na terra. Vão se misturando, vão se dando em casamento, vão casando com as filhas deles, vão praticando o culto que eles praticavam, adorando outros deuses. Ao invés de seguirem ao Senhor, de obedecerem seus mandamentos, Israel caminha a passos largos para distante de Deus. Ao invés de continuarem amando o Senhor, servindo a Deus de todo o coração, o povo de Deus se desvia.
O povo de Deus se desvia. E esse é um retrato do livro de Juízes. O retrato de um povo que abandonou os caminhos do Senhor. Um retrato de um povo onde a verdade, né, a máxima que se repete ao longo do livro é: cada um fazia o que lhe parecia certo. Vou repetir. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Preste bem atenção nisso, porque essa expressão é a chave para a gente entender a história de Sansão. Vou repetir mais uma vez. Cada um fazia o que lhe parecia ser certo. O que lhe parecia certo. Então, o que é certo? O que eu acho que é certo. Sabe aquela história de você tem que seguir o seu coração? Sabe, se você sente no seu coração que deve fazer, vai lá e faz. Sabe essa história que a gente ouve por aí? Então, essa é a máxima que se repete no livro de Juízes. Agora, para prejuízo daquele próprio povo, do povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus havia sido orientado pelo próprio Deus de que o certo era que eles temessem o Senhor e andassem nos seus mandamentos. Então, o que é certo? Certo é o que a palavra de Deus nos diz que é certo. O que nós devemos fazer? Amar ao Senhor e obedecer aos seus mandamentos. O que os nossos líderes, Moisés e depois Josué, nos convocaram a fazer? A seguirmos ao Senhor, amá-lo de todo o coração e obedecer aos seus mandamentos. Mas aí no livro de Juízes uma máxima se repete. Cada um fazia o que lhe parecia ser certo. Teu coração está dizendo para fazer, vai lá e faz. Então, o autor constrói o livro nessa dinâmica onde o povo de Israel abandona os caminhos do Senhor e vai fazer o que seu coração deseja. Guarde isso, vai fazer o que seu coração deseja. No que eles vão procurar seguir os seus próprios caminhos, acontece uma coisa: o seu pecado faz com que Deus se ira sobre Israel, e então Deus permite que nações vizinhas os oprimam. Então Israel peca, Deus manda outras nações virem e oprimirem Israel. Então Israel, no meio do seu sofrimento, vai ao arrependimento, clama a Deus por misericórdia. Deus, então, envia um juiz, levanta um líder no meio do povo para conduzir o povo à libertação. E depois da paz, o povo volta a pecar. E no que o povo volta a pecar, Deus volta a permitir que alguma nação estrangeira os oprima. E aí eles se arrependem de novo, vão buscar Deus, Deus levanta um juiz, o juiz liberta, e aí eles pecam de novo, e assim vai. Então, o livro de Juízes é uma espécie de espiral descendente. A cada ciclo, pecado, opressão, arrependimento, libertação, paz. Pecado, opressão, arrependimento, libertação, paz. Pecado, opressão, arrependimento, libertação e paz. Eles vão descendo. O livro vai contar a história de 6 juízes. Preste atenção, 6 juízes. 6 juízes. A cada juiz que passa, a história piora sobre Israel. A cada juiz que passa, o estado de Israel piora. Na sua degradação moral, no seu abandono espiritual, no seu caminho de seguir os seus próprios desejos, a cada juiz. Pergunta de prova: Sansão é qual desses 6? O que você acha? Você tem 6 chances de acertar aí. Sansão é o último. Ele é o último desses 6. Agora, a gente está construindo um raciocínio juntos, amém? Vocês estão comigo? Então pense, se a cada ciclo desse, a situação em Israel vai piorando, e eu estou dizendo para você que a Bíblia nos conta que Sansão é o último, ele está dizendo que Sansão é o pior desses juízes. Deu para entender? Ele é o pior. De todos os que vieram, ele é quem mais seguiu o seu próprio caminho, ele é quem mais seguiu o que seu coração parecia certo. E assim vai. Então, dessa forma, Sansão é de longe o pior dos juízes. Se você achava que Sansão era uma espécie de herói, você achava que Sansão era um Hércules judeu, né? Um homem com força sobrenatural, filho dos deuses,
E aí, por isso, ele é um herói, feito as histórias, no filme do Hércules. Não, não. Sansão, nem de longe, é um herói. Nem de longe ele é um herói. Embora o seu nascimento tenha sido uma promessa de que ele seria um nazireu, e nazireu significa consagrado, separado ao serviço do Senhor, né? No dia do seu nascimento, o anjo do Senhor declara, ele será um nazireu de Deus, um homem consagrado, separado ao Senhor, abençoado por Deus com uma força sobre-humana, com o propósito de livrar o povo de Deus dos seus inimigos. Então, o nascimento de Sansão é uma resposta de Deus. Deus decide abençoar a nação de Israel, dando àquela criança, abençoando aquela criança com uma força sobre-humana, para que então esse líder forte pudesse libertar Israel dos seus inimigos. Sansão se torna um homem extremamente desobediente às leis de Deus, com uma vida marcada por violência. E violência, nesse caso, não é violência em prol da libertação do seu povo, mas uma violência estritamente voltada para a vingança, ou seja, satisfação do seu próprio desejo. Uma vida marcada por promiscuidade. Sansão tem um desejo exagerado por prostitutas. Sansão cria relacionamentos com mulheres dos filisteus, coisa que a lei do Senhor determinava que ele não fizesse. Sansão é arrogante, Sansão não aceita conselho, Sansão não aceita orientação, nem a orientação dos seus pais Sansão dá ouvido. Na realidade, tudo começa aí. O declínio de Sansão começa justamente no fato de não ter dado ouvidos à voz dos seus pais. Durante toda a sua vida, Sansão fazia o que lhe parecia certo, ignorando completamente os mandamentos do Senhor. A história começa no capítulo 13, então, desse livro, se depois você quiser ler em casa com mais cuidado, é curtinho, 13, 14, 15, 16. A história de Sansão está ali, começando no capítulo 13, falando dessa promessa do milagre, dessa promessa dessa criança que vai nascer para libertar o povo de Israel, mas já no capítulo 14, ele já toma uma primeira decisão, ele vai casar. Aí na hora de casar, ele escolhe uma mulher dos inimigos. Aí seus pais dizem para ele, Sansão, não faz isso, será que não tem mulher entre o povo de Israel? Ele diz, não, eu quero aquela. Porque Sansão faz o que lhe parece ser certo. Sansão é um homem guiado pelos próprios desejos. Bom, agora sim fica mais fácil a gente compreender o final dessa história que a gente vai ler. A gente vai ler o capítulo 16. À medida em que a gente for lendo, vou explicando. Hoje a gente vai fazer uma exposição um pouco diferente. A gente vai fazendo por cada sessão que o texto apresenta. Então, acompanha, por favor, na sua Bíblia. Capítulo 16, a primeira sessão do capítulo é bem curtinha. Ela vai do 1 até o verso 3, que é quando Sansão se expõe à tentação. Veja o que diz. Juízes 16, 1. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. E disseram os gazitas, Sansão entrou aqui. Então cercaram e ficaram a noite toda à espera dele, à porta da cidade. Não se moveram a noite toda dizendo, quando raiar o dia, nós o mataremos. Mas Sansão ficou deitado até a meia-noite. Depois se levantou, pegou as portas da entrada da cidade, junto com seus batentes, e arrancou com a tranca. Colocou tudo sobre os ombros e levou até o alto do monte, que está defronte de Hebrom. O homem é extremamente forte, né? Ele arranca as portas com tudo da cidade, as trancas e leva embora e anda por muitos quilômetros. Só a título de curiosidade aqui, são mais de 50 quilômetros de distância essa geografia aqui que ele narra para nós, só para você ter uma ideia. O homem, aparentemente, pelo que tudo indica, carregou essas portas até lá. Mas note, o início do texto mostra para nós que Sansão é um escravo das suas paixões. Sansão é um escravo dos seus apetites. Sansão se expõe à tentação deliberadamente, pela sua própria vontade. Tudo indica que ele não foi até Gaza atrás de uma aventura sexual. Não é esse o ponto.
Mas ao estar lá, Sansão se expõe àquilo, mesmo sabendo que pela lei do seu Deus aquilo era errado. Ele é traído pelos seus próprios desejos pecaminosos, como diz Tiago. Cada um é atraído e seduzido pelo seu próprio mau desejo. Ele não consegue perceber que passo a passo na sua história, e isso retrata desde o capítulo 14, passo a passo nessa história de Sansão, ele é conduzido pelo seu pecado à sua própria destruição. Desde o capítulo 14, a Bíblia está mostrando para nós Sansão descendo a ladeira. E agora, mais uma vez, isso fica claro. Ele vai para a terra do inimigo e se relaciona com prostitutas. Não se trata aqui, irmão, do diabo. Entenda uma coisa, não se trata nessa história do diabo. O diabo não aparece na história de Sansão. Em momento nenhum aparece lá o inimigo. Mas do homem que se expõe voluntariamente à tentação. Do homem que se tornou refém de si mesmo. Do homem que se tornou um inimigo para si mesmo. Você consegue perceber isso? Você consegue entender o que eu estou te dizendo? Sansão é um guerreiro forte, corajoso, valente, dotado de um dom sobrenatural, uma força sobre-humana. Mas Sansão é inimigo dele mesmo. Sansão é um escravo das suas próprias paixões, dos seus próprios apetites. Sansão é um inimigo terrível para si. E não cabe aqui falarmos do diabo. O diabo não tem parte nessa história de Sansão. O que acontece nessa história de Sansão é que dia após dia ele está sendo conduzido e atraído passo a passo para a sua própria destruição. Então veja, a primeira sessão do capítulo 16 já começa mostrando para nós como Sansão ele não tem cuidado de si mesmo, ele se expõe às tentações. No segundo momento, a partir do verso 4, o autor vai mostrar para nós como Sansão ele trai a si mesmo. Trai a si mesmo. Preste bem atenção, o verso 4 diz assim: depois disso, ele se apaixonou, depois disso, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Então os chefes dos filisteus foram falar com ele e foram falar com ela e lhe disseram: engana-o e descobre em que consiste a sua força e como poderemos dominá-lo, para que possamos amarrar e subjugar. E cada um de nós te dará 1.100 moedas de prata. Veja aqui que a intenção daqueles homens não é, a princípio, matar Sansão. Você percebe isso? Não é matar ele. Ele se apaixona por aquela mulher chamada Dalila, e cada um dos líderes filisteus, então, se aproveita disso como uma oportunidade para oferecer a ela uma grande quantia para ela trair ele. E o detalhe aqui está no verso 5, quando fala: engana-o e descobre em que consiste a sua força e como poderemos dominá-lo. Eles não desejavam matá-lo. A ideia aqui é humilhar Sansão, é humilhar o inimigo. Verso 6 fala: e Dalila disse a Sansão: revela-me, por favor, que consiste essa tua grande força, e como poderias ser amarrado e subjugado. Verso 7. Sansão respondeu-lhe: se me amarrares com 7 cordas de arco, ainda úmidas, eu ficaria fraco e seria como qualquer outro homem. Essa é a primeira resposta dele. Então os chefes dos filisteus levaram a Dalila 7 cordas de arco ainda úmidas, com as quais ela o amarrou. Tendo os homens escondidos no quarto, ela lhe disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Mas ele arrebentou as cordas de arco, como se arrebenta o fio de estopa perto do fogo. Assim, eles não descobriram em que consistia sua força. Então Dalila disse a Sansão: zombaste de mim e mentiste para mim. Agora revela-me, como poderei ser amarrado? Vamos fazer uma pausa aqui e abrir um parênteses. Nessa hora você fica se perguntando: meu Deus, será que esse homem não percebeu ainda? Ou não? Ou sou só eu que faço essas perguntas quando estou lendo a Bíblia? Mas será que ele não está entendendo? A mulher está perguntando como é que pode amarrar. Para que ela quer saber isso, meu Deus? Não é?
Mas, irmão, guarde uma coisa aqui no seu coração. A história de Sansão é um retrato nosso, da nossa corrupção pelo pecado. Nosso coração corrompido pelo pecado não consegue enxergar as armadilhas. Entende? Nosso coração corrompido não enxerga. Ainda que você fosse super amigo assim de Sansão, falasse assim: ô Sansão, enxerga, cara, essa mulher está tentando te passar para trás, né? Está tentando te enganar. Sansão estava apaixonado. Você lembra o que diz o verso 4? Estava apaixonado. Cego. O que mais diz o texto? Verso 11. E ele respondeu: se me amarrarem com força, com cordas novas, agora mudou ó, o detalhe, com cordas novas que nunca tenham sido usadas. Preste atenção nessa expressão. Cordas que nunca foram usadas. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Então Dalila pegou cordas novas e amarrou com elas. Tendo novamente os homens escondidos no quarto, ele disse: Sansão, ela disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Mas ele as arrebentou com os braços como se arrebenta um fio. E Dalila disse a Sansão: até agora zombaste de mim e mentiste para mim. Agora revela-me como poderias ser amarrado. E ele disse: olha a resposta dele, essa terceira resposta. Se teceres as 7 tranças da minha cabeça num pano, preste atenção, 7 tranças da minha cabeça num pano, e o prenderes com um pino de tear, ficarei fraco, e serei como qualquer outro homem. Assim, enquanto dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano, e as prendeu com um pino de tear. E lhe disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. E ele se despertou do sono e arrancou o tear com os pinos e os fios. E ela disse: como podes dizer que me amas se o teu coração não está comigo? Já zombaste de mim 3 vezes e ainda não me revelaste em que consiste a sua força. Visto que ela, preste bem atenção no verso 16, visto que ela o importunava todos os dias com suas palavras, cansou tanto que a sua alma se angustiou até a morte. Verso 17, então ele lhe revelou tudo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre materno. Se me fosse rapado o cabelo da cabeça, minha força se iria, e eu ficaria fraco e seria como qualquer outro homem. Bom, Sansão deveria ter percebido a armadilha, não é? Ele deveria ter fugido como fez José. Primeiro sinal de perigo, deu no pé. Sansão não. Porque embora Sansão tivesse muita força física, ele era um homem dominado pelos seus desejos. Ele achou que a sua força moral fosse suficiente para resistir às investidas sucessivas de Dalila. Mas ele estava enganado. A cada nova tentativa, ela chegava mais perto. Você percebeu isso? Depois você dá uma olhadinha com calma no verso 7, 11, 13, 16 e 17 em casa. Por quê? Primeiro, ele fala dos fios lá de arco. Depois ele fala assim, corda nova. Já mudou, mas falou de algo novo. Depois ele muda e na terceira resposta, lá no verso 13, ele começa a colocar os fios no meio da mentira dele. Ele fala assim, não, as minhas tranças, se você prender as minhas tranças, olha como é que está chegando mais perto. Agora já está no cabelo. E aí na quarta resposta ele entrega. Passo a passo, Sansão foi caminhando para o abismo sem perceber. Cada passo, a cada resposta nova que ele dava, ele não percebia uma coisa muito importante nesse texto. Sansão traiu a si mesmo. Ele não foi traído por Dalila. Não tem como a gente dizer que Dalila teria força, capacidade de corromper Sansão, não. Ele traiu a si mesmo. Ele traiu a si mesmo quando ele entregou o que lhe fazia, o segredo em que consistia a sua força, a sua consagração ao Senhor. Não era tanto o cabelo de Sansão, entenda isso. Isso é importante nesse texto. A força de Sansão não consistia no seu tamanho do seu cabelo, não, mas em que ele era consagrado a Deus. Era nisso que consistia a força de Sansão.
Então, nos versos 16 e 17, o que nós estamos lendo nesse texto, que nos dá até um sentimento assim de tristeza ao ler essas palavras, é porque nós estamos vendo o retrato de um homem que traiu a si mesmo. Traiu os princípios e valores que tinha aprendido desde sua infância, traiu os mandamentos do Senhor, traiu a sua aliança com Deus. E por isso o verso 18, ele é tão, assim, ele mostra a perspicácia do pecado. Olha o que diz o verso 18, diz assim, ó, vendo que ele revelara tudo o que tinha aonde? Vou repetir essas palavras e vamos devagar. Presta bem atenção no que a Bíblia está dizendo para nós. Ó, isso é Dalila. Vendo que ele revelara tudo o que tinha no coração. O que o texto está dizendo para nós? Ela olhou para ele e sabia que ele agora estava dizendo a verdade. Ela olhou para ele e enxergou dentro dele. Dentro dele. E aí fala assim, ó, Dalila mandou chamar os chefes dos filisteus, dizendo, subi mais uma vez, porque agora me abriu todo o coração. Ela era uma mulher versada no caminho do pecado. Ela é a mulher, como diz o texto de Provérbios, capítulo 7. Então já sabia que havia fisgado o peixe. E os chefes dos filisteus subiram ao encontro dela, trazendo moedas nas mãos. Traído por dinheiro. Verso 19. Então ela o fez subir no seu colo, fez dormir no seu colo e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças da cabeça. Depois o deixou vulnerável e a sua força desapareceu. Verso 20. E lhe disse, Sansão, os filisteus estão te atacando. Acordando do sono, ele disse, sairei e me livrarei como das outras vezes. Mas ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Quando ele perdeu os seus longos cabelos, o Senhor o deixou. O seu poder não vinha dos cabelos, mas sim do Senhor. Mas os seus cabelos, no entanto, eram um sinal da sua aliança com Deus. Percebe o que eu quero dizer aqui? Vou repetir. Não era o cabelo de Sansão que dava força a ele, era Deus. Mas os seus cabelos eram um símbolo dessa aliança. Há até uma tradução para a palavra Nézer, que da onde vem a raiz da palavra nazireu, que significa consagrado, separado a Deus, é uma palavra do hebraico. E nazireu era dito para esse homem que era consagrado ao Senhor. A raiz dessa palavra, Nézer, uma das traduções não é só consagrado ou separado, mas uma das traduções é coroa. Coroa real. Olha que interessante. Sansão carrega em si mesmo, na sua cabeça, cabelos longos que representam essa aliança dele com Deus, que de certa forma é uma coroa. Consegue compreender isso, sim ou não? É uma coroa real. Então, ao perder isso, ele estava perdendo a sua coroa, o que nos faz lembrar de Apocalipse capítulo 13. Guarde a tua coroa, para o que você tem não te seja tirado. Sansão não guardou a coroa. Por isso ele foi roubado do que tinha. Verso 21 diz assim, então os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza, amarrando com 2 algemas de bronze, o fizeram girar um moinho no cárcere. Olha que visão terrível o verso 21 representa. E essa visão, esse retrato do verso 21, ele é terrível, porque esse verso ele representa para nós o que o diabo faz conosco. Preste atenção, o verso 21 é um retrato do que o pecado faz conosco. Pecado faz conosco. Primeiro, ele nos afasta de Deus, então Deus já não mais estava com ele, Deus havia se retirado dele. Depois, o pecado nos enfraquece, e junto com o poder do Espírito Santo que foi retirado, a força de Sansão também decaiu. Depois, fala no verso 21, que eles o cegaram, furaram-lhe os olhos. O pecado nos cega. O pecado nos impede de compreender a verdade do Evangelho. O pecado nos faz viver uma vida de trevas. Aquele que peca vive na escuridão. A menos que a luz de Cristo brilhe sobre ele,
seus olhos estão cegos, assim como os de Sansão foram furados. O pecado nos aprisiona, assim como eles também colocaram 2 algemas de bronze e amarraram Sansão. O pecado nos aprisiona. Diz o texto de Coríntios, capítulo 15, versos 56 e 57, que as algemas do pecado é a lei. Perdão, as algemas da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Ali Paulo está descrevendo como o pecado aprisiona o homem. Ele o amarra, percebe? Ele o amarra e o mantém escravizado. Verso 21, o final dele fala assim, ele então fizeram girar um moinho. Aqui essa ideia de que Sansão foi escravizado. Ele agora está sendo forçado a trabalhar, girando o moinho. E essa visão de Sansão rodando aquele moinho também é uma visão do pecador cuja vida se dá em círculo. Parece que a vida não progride, não avança. Por quê? Porque ele está aprisionado, sua vida roda em círculo. Então veja, vou repetir para você. O pecado nos afasta de Deus, ele nos enfraquece, ele nos cega, ele nos aprisiona e ele nos escraviza. Por isso o pecado é terrível e por isso a visão de Sansão nesse relato é tão terrível. A queda e a autodestruição de Sansão foi um resultado de se afastar do Deus que o amava. Você consegue ver isso? A queda, a autodestruição de Sansão foi resultado de quê, pastor? De ter se afastado de Deus. De ter se afastado de Deus. Verso 22. Então os chefes dos filisteus se juntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom e para comemorar, pois diziam, nosso Deus nos entregou nossos inimigos, Sansão nas nossas mãos. Estão dizendo, Dagom triunfou sobre Yahvé. O nosso Deus triunfou sobre Jeová, sobre o Deus de Israel. Agora, o verso 22 deixou para nós uma deixa aqui muito importante para a gente entender essa última parte. Já estou caminhando para o final. Fala assim, ó, verso 22. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Vou repetir. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. O que isso quer dizer? O cabelo de Sansão era um sinal da sua aliança com Deus. E quando o cabelo daquele homem, depois de ter sido cego, aprisionado, escravizado, começa a crescer, é um sinal da misericórdia de Deus. É um sinal da misericórdia de Deus sobre o pecador, que se renova a cada manhã. Que Deus misericordioso esse o nosso, que dia após dia nos oferece a oportunidade de renovarmos com Ele a nossa aliança. O poder de Sansão não estava nos seus cabelos, mas naquilo que o cabelo representava, a sua consagração a Deus. Se Sansão renovasse a sua vida diante de Deus, Deus poderia renovar as forças de Sansão novamente. Agora, algo sobre qual ele deve ter pensado muito, Sansão deve ter pensado muito sobre isso, enquanto rodava aquela pedra de moinho. A partir do verso 23, então, até o verso 31, nós vamos ver o final dessa história. Diz assim, 24. E quando o povo viu, louvou seu Deus, dizendo, nosso Deus nos entregou o nosso inimigo nas nossas mãos, que destruía a nossa terra e multiplicava nossos mortos. Com o coração muito alegre, gritaram, trazei-nos Sansão para nos divertir. E trouxeram Sansão do cárcere para diverti-los, colocando em pé entre as colunas. E Sansão disse ao jovem que segurava a mão, deixa-me apalpar as colunas em que se apoia o templo, para que me encoste nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres, e ali estavam todos os chefes dos filisteus. Na galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão que os divertia. Então Sansão clamou ao Senhor e disse, ó Senhor Deus, lembra-te de mim e dai-me forças só mais esta vez, para que eu me vingue dos teus,
para que eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos, ó Deus. Então forçou as 2 colunas centrais que sustentavam o templo, uma com a mão direita, a outra com a mão esquerda, e disse: que eu morra com os filisteus. E em seguida empurrou com toda a força, e o templo caiu sobre os chefes de todo o povo, sobre os chefes e sobre todo o povo que ali estava. Assim Sansão matou mais gente na sua morte do que em toda a sua vida. Então os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscá-lo. Eles o levaram e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de seu pai Manoá. Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos. Assim termina a história de Sansão. Um triste fim para o servo de Deus. Mesmo tendo nascido num lar piedoso, terminou a sua vida humilhado pelos seus inimigos. Os inimigos só não contavam que Deus havia perdoado o seu servo e renovado as suas forças. Durante aqueles momentos ali no cárcere, rodando aquela pedra de moinho, Sansão deve ter conversado muito com o Senhor. Sansão deve ter colocado diante de Deus o seu pecado e o seu erro. Sansão deve ter compreendido ali que todo o mal que havia que tinha vindo sobre ele era fruto da sua própria desobediência. E nos versos 26 e 27, nós vemos aqui o quanto Sansão é astuto. Ele se faz de fraco. Ele se faz de fraco e pede para o moço que o carregava: deixa eu apalpar as colunas do templo. Provavelmente, em algum momento da sua peregrinação pela terra dos filisteus, Sansão já tinha visto aquele templo, já tinha reparado na sua construção. É por isso que mesmo cego ele pede para ficar perto das colunas. Ele está tramando algo aqui contra os seus inimigos. Mas é bom que se diga que Sansão não deve ser visto como um herói mesmo na sua morte, porque no final, ainda assim, a sua oração é movida pelo desejo de vingança e não pelo desejo de honrar a Deus. Por isso, nem na morte, Sansão pode ser visto por nós como um herói. Bom, qual é a grande ideia desse texto? O que o autor está tentando ensinar para nós? Depois de tudo isso que você ouviu. Por mais forte que um homem seja fisicamente, vou repetir, por mais forte que um homem seja fisicamente, ele nunca será capaz de resistir ao pecado por si mesmo. Nunca. E isso responde à nossa pergunta no início desse sermão. Como é que pode a história de um homem com força sobrenatural estar na Bíblia? Qual a relação da história de Sansão com a história maior do Evangelho de Cristo? É para mostrar para mim e para você que nem com toda a força física que talvez você tenha, você é capaz de resistir ao pecado. Nem com toda a convicção moral que você tenha, você será capaz de resistir ao pecado. Pastor, então o que será de mim? Estamos perdidos então, pastor. Não. Não estamos perdidos porque temos um Salvador. Sansão era forte, mas Jesus foi muito mais forte que Sansão para carregar aquela cruz por amor de mim e de você. Jesus carregou a cruz que Sansão não conseguiria carregar. Nem com toda a força que ele tinha. Sansão não seria capaz de carregar. Mas tem uma resposta que o autor de Juízes deseja de nós. Algo que eu e você devemos responder a esse texto. Devemos perceber e buscar. E a resposta é que a vitória verdadeira sobre os nossos inimigos, e nesse caso sobre o pecado, não está em confiarmos em nós mesmos, mas está em confiarmos em Deus. O autor de Juízes queria que o povo de Israel compreendesse que a vitória sobre os seus inimigos não estava neles, mas em obedecer a Deus. Porque lembra, o que vem antes do livro de Juízes? O livro de Josué. E no livro de Josué, o povo, guiado por Josué, vai conquistar toda aquela terra. E a força para vencer os inimigos vinha de quem? Vinha deles? Da capacidade militar que Israel tinha? Do seu poderio bélico? Das armas com muita tecnologia? É claro que não, meu irmão. Durante todo o livro de Josué, isso fica muito claro, que toda a força para conquistar os inimigos do povo de Deus vinha do próprio Deus e de obedecer aos seus mandamentos. Então, mais uma vez, o autor de Juízes quer lembrar ao povo, olha, a força para vencer seus inimigos não está em vocês, está em Deus.
não está numa espécie de autoajuda, mas na ajuda do alto. E é isso que o povo de Deus precisa compreender. A força que vem sobre nós para vencer os nossos inimigos não está em você. Entende isso? A força nunca foi sua e nunca será sua. Nem com toda a força do mundo você poderia resistir ao pecado. Mas a força que nos dá vitória sobre o pecado, a força que nos dá vitória sobre nós mesmos, a força que nos conduz em triunfo, dia após dia, nos caminhos do Senhor, sobre os nossos inimigos, nas regiões celestiais, no campo espiritual, nas regiões celestiais do mal, que operam dia e noite para que você caia, para que você tropece. O que te faz caminhar em constante vitória, em constante triunfo, é a força que vem de Deus. Está em Deus, está em obedecer aos seus mandamentos. Estar em ter uma vida, em nutrir uma vida consagrada ao Senhor. A nossa condição humana, irmão, ela é pecadora. Isso fica claro na história de Sansão. A nossa condição humana é pecadora. A nossa força é incapaz de nos dar vitória sobre o pecado. É incapaz. Não é que você não queira. Não é que você não tenha tomado vergonha na cara. Não, é que você não pode. Um jovem uma vez me disse assim: pastor, já sei que você vai falar para mim. Ele me contou uma história, né? Que ele estava fazendo uma coisa errada. E depois ele falou assim: mas eu já sei, pastor, o que você vai falar. Ele já sabe? Já sei. Você vai falar que eu tenho que tomar vergonha na cara, não é isso, pastor? Falei: de jeito nenhum. Aí ele se assustou, deu um passo para trás. Falei: se eu te disser isso, eu vou estar dizendo para você que você, de alguma forma, tem força para vencer. E aí eu estou te dizendo duas coisas erradas. A primeira é que se você não consegue e eu consigo, eu sou melhor do que você. E isso está errado. Eu não sou melhor do que você. E a segunda coisa errada que eu vou estar te dizendo é que se eu disser que você pode, eu estou dizendo para você que o que Cristo fez na cruz foi inútil. Não precisava Cristo ter morrido naquela cruz. Você consegue dar conta dos seus próprios problemas, não é assim? Não, claro que não é assim. De jeito nenhum, pastor. Eu não dou conta de mim mesmo, pastor. Não é assim? A verdade não é essa? Que nós olhamos para o homem, para a mulher que se apresenta diante de nós no espelho e reconhecemos que não temos força, que a nossa natureza é corrompida, totalmente depravada, nosso coração é inclinado para o mal. Somente a graça de Deus revelada em Cristo pode nos salvar. Se reconhecemos que a nossa força é incapaz, então louvado seja Deus, porque em Cristo Jesus temos um Salvador. Temos alguém que teve força para vencer. Temos alguém em Cristo que venceu as tentações e que pode nos dar poder sobre as tentações, que pode nos livrar do mal. Falamos disso aqui há pouco tempo na igreja. Somente Cristo pode nos livrar de nós mesmos. Só Cristo pode nos livrar de nós mesmos. Somente Cristo pode nos dar uma nova natureza que resista ao pecado, que nos conduza a buscar as coisas que vêm do alto. Porque por mais forte que o homem seja, ou que ele ache que é, por mais forte que o homem seja, ou que ele ache que é, sem Cristo, nós estamos perdidos. Nossa força vem de Cristo. Nossa natureza para buscar a Deus vem de Cristo. É o poder do Espírito Santo que age em nós, que nos conduz a Cristo. Sem Cristo, nós estamos perdidos, entenda isso. A história de Sansão é terrível porque ela é um retrato do que o pecado faz conosco. E ela tem que ser terrível para nos alertar que nem com toda a força que você tenha, você pode vencê-lo. Por isso eu e você devemos nos submeter a Cristo. Devemos nos submeter diante de Cristo. E dizer: Cristo, eu não tenho forças. Pai, eu não tenho força. Meu coração é totalmente corrompido. Meu coração tende ao pecado. A minha mente pensa coisas que eu sei que entristecem teu coração. Minha boca diz coisas que não deveria ter dito. Eu faço coisas que não deveria fazer. Senhor, me livra de mim mesmo. Senhor, me livra de que eu não seja para mim um inimigo tão terrível como Sansão foi para ele mesmo. Quero te dar 4 lições para você levar para casa, hoje aqui ainda, além das que você já pegou. Mais 4 lições, rapidamente. Primeiro, confie inteiramente na graça de Jesus. É em Cristo que está a nossa verdadeira força e a nossa salvação.
Paulo falou isso para nós lá em 2 Coríntios, capítulo 7. Aliás, perdão, 2 Coríntios, capítulo 12, do 7 ao 10. Ele fala assim, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa onde? Na minha fraqueza. Quando eu reconheço isso diante de Deus, então eu encontro a minha verdadeira força. Se você buscar ao Senhor e confiar inteiramente na graça do Senhor, então você terá a força necessária para vencer o pecado. Segunda, não brinque de gato e rato com o pecado. Não brinque de gato e rato. Sansão passou a vida inteira brincando de gato e rato com o pecado. E isso termina mal. Isso é uma lição muito clara nessa história. Brincar de gato e rato com o pecado termina mal. A Bíblia diz para nós lá em 1 Coríntios capítulo 10, versos de 11 a 13, que não viria sobre nós tentação, que Deus não nos daria força suficiente para escapá-la. Então não brinque, não brinque. Fuja da tentação. Fuja da tentação. Ouça o escape do Senhor. Terceiro, cuide de seguir o conselho de gente piedosa. Vou repetir. Cuide de seguir o conselho de gente piedosa. Se Sansão, lá no capítulo 14, verso 3, tivesse ouvido o conselho dos seus pais, ele não tinha tido a história que teve. Só que sabe qual é o problema, irmãos? A gente está tão convicto da nossa própria capacidade, a gente se acha tão forte, que a gente ignora o conselho das pessoas piedosas que vivem à nossa volta. Esse é um caminho para o fracasso. Nesse caso aqui de Sansão, é pai e mãe. Mas eu sei que você também tem pessoas à sua volta que buscam viver uma vida piedosa. Ouça o conselho. Ouça o conselho. Não há nada de errado em pedir ajuda. Não há nada de errado em pedir ajuda. Tudo talvez tivesse sido bem diferente se Sansão tivesse ouvido o conselho. E por último, o que segue o seu próprio caminho, ignorando as palavras de Deus, acabará mal. A palavra de Deus é fonte de vida, alegria e verdadeiro contentamento. Quem segue o pecado nunca está satisfeito. Sua alegria é passageira e o final do seu caminho é a morte. Mas quem segue ao Senhor tem fonte de vida, alegria e verdadeiro contentamento. Então, busque seguir não seus próprios caminhos, mas a palavra de Deus. Se apegue ao que diz a palavra de Deus. Se apegue às orientações da palavra de Deus. Não faça como dizem por aí nos dias de hoje. Se o seu coração te diz, vai lá e faz. Não siga o seu coração, irmão. Se tem uma coisa que a história de Sansão tem de não ter nos ensinado é que o nosso coração é mentiroso. Nosso coração é corrompido pelo pecado, nosso coração é enganoso. Não siga o seu coração. Siga o que a palavra de Deus diz para você. Se apegue a essa palavra. Ela é fonte de vida. Ela é fonte de verdadeiro contentamento. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra.